Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Matheus Almeida, sou acadêmico de medicina do 7º semestre pela Escola Baiana de Medicina e atual membro aqui da LANC. E no nosso vídeo de hoje, vou falar um pouco com vocês sobre uma estrutura muito importante no nosso corpo, que eu uso bastante, que em breve vocês também vão usar para carregar nas costas o peso que é ser de uma liga tão incrível quanto a LANC. É realmente muito pesado carregar o fardo de participar de uma liga como essa. E a estrutura que eu estou falando é justamente nossa coluna vertebral, que se a gente não tomar bastante cuidado, pode acabar sofrendo lesões a partir do traumatismo raquimedular, tema da nossa aula de hoje, beleza? Sendo que a coluna vertebral ela é a principal parte do esqueleto axial, formada pelo conjunto das 33 vértebras e de seus discos intervertebrais, se estendendo desde a base do crânio até o ápice do cóccix. Além disso, a coluna vertebral é extremamente importante para a proteção da medula e dos nervos cranianos, além de sustentar o nosso peso do corpo superior e permitir nossa postura e locomoção. E como eu falei para vocês, ela é constituída por 33 vértebras, que são divididas em 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 lombares, além de 5 vértebras sacrais e 4 coccígeas. E dentro dessas vértebras, justamente, fica uma estrutura muito nobre do nosso sistema nervoso central, que é a medula espinhal. Ela que é uma massa cilindroide de tecido nervoso, que ocupa principalmente o canal vertebral, se estendendo desde o nível do forame magno até o nível da vértebra L2, sendo que ela continua superiormente com o bulbo e inferiormente ela se estreita formando o cone medular. Galera, uma informação muito importante sobre a medula espinhal é que ela sofre uma segmentação. Embora anatomicamente ela não tenha uma divisão bem estabelecida, funcionalmente ela é segmentada, assim como a nossa coluna vertebral é constituída por 33 vértebras. E nessa imagem que temos um corte axial da medula, onde aqui é anterior e aqui é posterior, nós conseguimos visualizar que essa região específica da medula se conecta com as raízes radiculares da raiz ventral e raiz dorsal, que se unem para formar um nervo periférico. E um segmento medular é justamente essa região específica da medula que se conecta com as raízes que constituem um nervo espinhal em específico. Dessa forma, a medula é constituída por 31 segmentos medulares, 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e, por fim, um coccígeo. E a partir do entendimento dessa divisão, dessa segmentação da medula, nós temos que cada parte dessa medula é responsável por inervar a motricidade e a sensibilidade de regiões diferentes do nosso corpo. E assim a gente tem um conceito de dermátomos e miótomos, sendo que dermátomos é a área da pele inervada sensitivamente por uma mesma raiz nervosa. E aqui, nessa imagem, a gente consegue ter a representação de cada região da nossa pele e qual segmento medular é responsável por inervar sensitivamente essa região, o que é bastante importante quando a gente está avaliando um paciente vítima de traumatismo raquimedular, porque a depender de qual parte da pele perdeu sua sensibilidade, a gente consegue entender qual nível da medula que foi lesado. Sendo que o segmento medular de C5 é responsável por inervar sensitivamente a região da pele sobre o músculo deltoide. O segmento C6 inerva a sensibilidade do dedo polegar, C7 o dedo médio, C8 o dedo mínimo, enquanto que o segmento medular de T4 inerva a região do mamilo, T8 a região tifoide, T10 na linha do umbigo, T12 a sínfise pública. Já o segmento medular de L4 é responsável por inervar a face medial da perna, L5 a região entre o primeiro e o segundo pododátilos, S1 a borda lateral do pé, S3 a região sobre o túbero isquiático e, por fim, S4 e S5 juntos inervam a região perineal. Porém, se nós temos dermátomos, que representam a sensibilidade da nossa pele, nós também temos os miótomos, que representam a motricidade, a inervação dos nossos músculos. Mas aí surge uma pergunta. Cada músculo é inervado por um único nervo? E a resposta dessa pergunta é não. Existem músculos que são inervados por mais de um nervo, assim como nervos que inervam mais de um músculo. Porém, existem alguns músculos-chave que a gente avalia nos miótomos para poder a gente ter uma noção de qual é o segmento medular responsável por aquele movimento. E nessa imagem aqui que a gente tem no ATLS, dando um zoom e traduzindo aqui as informações, a gente tem que o segmento medular de C5 é responsável pela flexão do cotovelo, a partir da inervação do músculo bíceps.
C6 é responsável pela extensão do punho. C7 pela extensão do cotovelo, a partir do tríceps. C8, a flexão dos dedos. T1, a abdução dos dedos. Já indo para as vértebras lombares, nós temos que L2 é responsável pela flexão do quadril. L3, a extensão do joelho. L4 faz a dorsiflexão. E L5 faz a extensão do hálux. E, por fim, o segmento medular de S1 é responsável pela plantiflexão. Beleza? Mas algumas observações importantes quando a gente estiver avaliando os dermátomos e miótomos é que a dor pode confundir a variação motora. Então, por exemplo, um paciente pode não conseguir se movimentar tanto algum membro por conta de um outro motivo, como a dor. Então, a gente precisa ter isso em mente, porque isso pode confundir nossa avaliação. Além disso, se o paciente estiver vendo o nosso exame, ele pode dar uma resposta enviesada. Então, se a gente estiver testando um dermato, por exemplo, vendo se ele tem a sensibilidade de alguma região da pele, e ele está vendo que a gente está estimulando aquela região, ele pode ter uma resposta enviesada, dizer que está sentindo, enquanto na verdade não está. E, por fim, a gente precisa sempre avaliar a presença de contração anal voluntária, além de avaliar os dermátomos e miótomos, beleza? Mas quando a gente encontra lesões nesses dermátomos e miótomos, o caráter dessa lesão pode ser muito diferente a depender de qual síndrome medular o paciente tem. E eu trouxe aqui as 3 principais síndromes medulares que são ocasionadas por lesões em regiões diferentes da medula. A síndrome medular anterior, a síndrome medular central e a síndrome de Brown-Séquard. A síndrome medular anterior corresponde ao acometimento dos 2 terços anteriores da medula, sendo que nessa região passam os tratos espinotalâmicos, os tratos córtico-espinhais e os tratos descendente autônomos. A partir disso, as lesões nessa região da medula vai comprometer as funções desses tratos, sendo que a lesão no trato espinotalâmico faz com que o paciente perca a sensibilidade à dor e perca também a sensibilidade à temperatura. Já os tratos córtico-espinhais lesados fazem com que o paciente perca a capacidade motora e apresente uma hiperreflexia, enquanto que a lesão dos tratos descendentes autônomos faz com que haja uma disfunção da bexiga. No entanto, o tato epicrítico, que é aquele tato mais discriminativo, a propriocepção e a sensibilidade vibratória ficam preservados nesse caso. E vale ressaltar que essa síndrome apresenta o pior prognóstico entre as lesões medulares incompletas, o oposto do que acontece, por exemplo, na síndrome medular central, que nesse caso a principal característica é uma desproporção do déficit entre os membros. E a gente consegue entender isso com essa imagem em que temos um corte axial da medula, certo? Aqui é anterior e aqui é posterior. E nessa representação gráfica, a gente visualiza a organização somatotópica da medula. Isso significa que cada região da medula corresponde a uma região do nosso corpo, a inervação da motricidade de uma região específica do nosso corpo. E percebam como mais próximo do centro da medula estão as regiões associadas aos nossos membros superiores, enquanto que os membros inferiores ficam mais na periferia. Por isso que um acometimento na parte central da medula vai causar um déficit maior nos membros superiores do que nos membros inferiores. E por isso, um paciente com síndrome medular central tem uma perda de força motora maior em membros superiores, enquanto que o padrão sensitivo, nesse caso, pode ser bastante variado nessa síndrome medular central. E geralmente, o mecanismo que causa essa síndrome é o mecanismo de hiperextensão em pacientes que já tinham uma estenose de canal cervical prévia, acontecendo com ou sem fratura. E esse síndrome apresenta um prognóstico melhor do que o das outras lesões incompletas. E a terceira e última síndrome que eu vim trazer aqui para vocês é a famosa síndrome de Brown-Séquard, ou síndrome da hemissecção medular, em que há acometimentos ipsilaterais e acometimentos contralaterais. Mas por que isso acontece se a gente lesou totalmente metade da medula? Isso acontece porque os tratos que passam pela medula, alguns cruzam no nível da medula e outros não. Então, por isso, as funções desses tratos estarão comprometidas ipsilateralmente ou contralateralmente, a depender se ele cruza ou não. Nos acometimentos ipsilaterais, nós temos o acometimento do trato córtico-espinhal, porque ele não cruza no nível da medula. Então, por isso, as suas funções, que é justamente a motricidade voluntária, fica acometida ipsilateralmente a lesão. Isso também se aplica ao corno posterior da medula, onde passam os fascículos grácil e cuneiforme, já que eles não cruzam a nível medular e, por isso, suas funções de sensibilidade vibratória, propriocepção e discriminação tátil ficam acometidas ipsilateralmente à lesão.
Já com relação ao acometimento contralateral, nós temos principalmente a lesão do trato espinotalâmico, já que ele cruza ao nível da medula, e por isso suas funções de sensibilidade dolorosa e sensibilidade à temperatura ficam comprometidas contralateralmente à lesão, 1 ou 2 níveis abaixo dessa lesão. Tranquilo? Mas, galera, além dessas síndromes medulares, um acometimento bastante comum que a gente precisa ficar atento de forma aguda no paciente que sofre de traumatismo raquimedular é justamente o choque medular. Ele que é definido como uma flacidez, ou seja, uma perda de tônus, e a perda de reflexos imediatamente após lesão medular. E a partir dessa lesão, todos os dermátomos e miótomos inferiores a essa lesão vão sofrer com ausência total de sensibilidade, perda da motricidade voluntária e ausência de tônus muscular. Mas, além do acometimento dos dermátomos e miótomos, existem 2 observações muito importantes que a gente precisa ter em mente durante o choque medular. A primeira é que os músculos da respiração também podem ser acometidos. E isso é importante a gente ter em mente justamente porque nosso paciente pode pulsar com a hipoventilação. Além disso, outra observação importante é que, nesse caso, pode haver a perda de sensibilidade dolorosa. E por que a gente precisa ter isso em mente quando a gente está manejando um paciente vítima de trauma raquimedular? Porque pode ser mais difícil reconhecer lesões se o paciente não sentir dor. Então, a gente precisa ter isso em mente. Mas, Theo, você falou de choque medular. Mas o que é choque neurogênico? Qual é a diferença entre choque medular e choque neurogênico? Bom, o choque neurogênico também é uma perda de tônus, porém, nesse caso, é a perda do tônus vasomotor e da inervação simpática cardíaca, por conta de uma lesão cervical ou torácica alta, que causa dano nas vias simpáticas descendentes. A partir disso, o paciente cursa com vasodilatação, hipotensão e bradicardia por conta dessa perda do tônus vasomotor e da inervação simpática. Mas é importante a gente lembrar desse mantra que o ATLS traz sempre, que é: todo choque no trauma é hipovolêmico até que se prove o contrário. Então, quando a gente vai manejando o paciente traumatizado, ele tiver hipotenso, tiver em choque, de início a gente vai assumir que esse choque é hipovolêmico. Então, por isso, nossa conduta inicial é a de choque hipovolêmico. A gente vai fazer reposição volêmica e afastar possíveis hemorragias que possam estar causando um quadro de choque hipovolêmico no paciente. Mas vocês concordam comigo que essa conduta não vai ser suficiente para tratar se for um choque neurogênico, porque a hipotensão do paciente não é por causa de uma hipovolemia. Então, por isso que é importante a gente saber diferenciar o choque hipovolêmico e o choque neurogênico. Ambos esses choques causam uma hipotensão no paciente. Então, isso aí eles têm em comum. Porém, no caso do choque hipovolêmico, o nosso corpo lança mão de medidas compensatórias que não estão presentes no choque neurogênico. Então, a principal forma compensatória do choque hipovolêmico é justamente a taquicardia, que não acontece no caso do choque neurogênico, em que, na verdade, o paciente pode se apresentar brad ou normal cardio. Além disso, outra medida compensatória que nosso corpo lança mão durante o quadro de hipovolemia é a vasoconstricção periférica, o que faz com que a pele do paciente fique fria e pálida, o que não acontece no choque neurogênico, em que a gente encontra uma pele quente e rosada. E pela mesma razão da vasoconstricção periférica, o paciente com hipovolemia apresenta-se com o tempo de enchimento capilar diminuído, enquanto que o paciente com choque neurogênico apresenta a perfusão normal. Esses critérios aí ajudam a gente a diferenciar, né? A gente começar a pensar um paciente que não está taquicárdico, está quente, está com a perfusão normal e não respondeu muito bem quando a gente fez a reposição volêmica, provavelmente pode estar com choque neurogênico e a gente precisa pensar em outras medidas, como a administração de drogas vasopressoras para reverter essa vasodilatação periférica e a atropina, no caso, se houver uma bradicardia hemodinamicamente significante. Beleza? Então, compreendido isso, é importante a gente classificar a lesão de 3 diferentes formas. Primeiramente, a gente pode classificar a lesão do trauma raquimedular pelo nível dessa lesão, tanto pelo nível ósseo quanto pelo nível neurológico. O nível ósseo corresponde à vértebra específica em que houve a lesão óssea, enquanto que o nível neurológico representa o segmento medular mais caudal que apresente função preservada bilateralmente. O nível ósseo é importante a gente avaliar justamente pelo manejo inicial do nosso paciente, porque a gente precisa fazer a estabilização dessa fratura. E esse nível geralmente não corresponde ao nível neurológico, justamente por conta da diferença no crescimento da coluna e da medula durante a gestação, certo? Então, nessa imagem, nessa representação gráfica, a gente tem simbolizando como é o crescimento
da coluna e da medula na vida intrauterina. Então, no início da gestação, percebam como a medula, que é essa parte mais escurinha aqui do meio, e a coluna, certo? Que são esses quadradinhos representando as vértebras, estão mais ou menos do mesmo tamanho, a medula e a coluna, e por isso aqui o nervo espinhal, que representa um segmento medular, fica correspondente ao nível da vértebra correspondente. Porém, ao passar do tempo, a coluna vai crescendo mais rápido e cresce mais do que a medula. Isso faz com que o nível da medula não fique alinhadinho ao nível de sua vértebra correspondente. Por isso, o nível ósseo não corresponde ao nível neurológico. Sendo que o nível neurológico é avaliado a partir da avaliação da motricidade e da sensibilidade. Esse nível pode ser dividido no nível motor e no nível sensitivo. E vale ressaltar que a gente vai buscar o nível sensitivo, né, que tem uma função preservada, ou seja, que tem uma permanência da sensibilidade, que o nível que o paciente ainda tem a sensibilidade, enquanto que o nível motor, a gente vai dar uma nota de 0 a 5 para a motricidade, e a gente avalia como normal quando a força estiver maior ou igual a 3. Mas eu vou explicar direitinho essa graduação mais para frente, porque a gente ainda precisa compreender uma segunda forma de classificar a lesão do trauma raquimedular, que é a partir da gravidade dessa lesão, em que a gente pode classificá-la como paraplegia ou tetraplegia. A paraplegia é quando há o acometimento dos dois membros inferiores, e acontece em casos de lesões torácicas, enquanto que a tetraplegia é a perda do movimento em 4 membros, ou seja, nos membros superiores e inferiores, por conta de uma lesão cervical. Além disso, essa lesão pode ser completa ou incompleta. E a gente define essa diferenciação entre completa e incompleta quando qualquer função estiver preservada abaixo do nível da lesão, a gente diz que essa lesão é incompleta. Então, se a gente encontrou o nível da lesão, porém, abaixo desse nível ainda há alguma função preservada, então essa lesão é incompleta. Porém, os reflexos sacrais não são considerados para a gente determinar isso. Então, os reflexos bulbocavernosos e o reflexo da contratilidade anal, a gente não leva em consideração para determinar se é completa ou não. E a terceira forma da gente classificar a lesão do trauma raquimedular é pela sua morfologia, sendo que ela pode ser uma fratura luxação, ou CIWORA, que é basicamente uma sigla em inglês para lesões medulares sem achados radiológicos, além de poder ser um trauma penetrante. E vale ressaltar que a gente também pode classificar se essa lesão é estável ou instável, porém, a gente precisa assumir que há uma instabilidade no manejo inicial de todos os casos. Então, em todos os casos, a gente vai restringir ao máximo a movimentação, porque a gente não sabe se é estável realmente ou não, e a gente quer evitar que hajam outras lesões medulares associadas a esse traumatismo raquimedular. Tranquilo? Bom, depois de classificar com todas essas três formas, a gente tem uma escala muito importante que o ATLS traz, que é a escala ASIA, ou AIS, que atualmente é chamada de International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury, e é basicamente uma sistematização da avaliação ao paciente de TRM. Essa sistematização a gente vai graduá-lo numa escala de A a E, sendo que a escala A corresponde ao pior das hipóteses, que é quando não há nem função motora, nem função sensitiva nas raízes de S4 e S5. Isso corresponde a uma lesão completa. Se ela não for completa, a gente passa para a letra B, em que há uma presença de função sensitiva, porém não há função motora abaixo do nível neurológico. Se houver função motora abaixo do nível da lesão, a gente já pode classificar como letra C, caso metade dos músculos que a gente avaliou receberam uma nota menor do que 3. Porém, se for o mesmo caso, mas a metade dos músculos receberam graduação maior do que 3, então o quadro já é um pouco melhor e a gente gradua ele na escala D. E, por fim, a escala E é a melhor das hipóteses quando o paciente está normal, com as funções motoras e sensitivas preservadas. E no ATLS a gente tem essa imagem aqui para avaliar direitinho a escala ASIA, certo? Porém, eu vou passar passo a passo como é que a gente faz essa sistematização, como é que a gente chega nessa escala. A primeira etapa na escala ASIA é a gente determinar o nível sensitivo dessa lesão. A gente faz isso avaliando os dermátomos, sendo que a gente dá nota 0 para cada dermátomo que tiver com sensibilidade ausente, nota 1 para os dermátomos com sensibilidade alterada, nota 2 para os dermátomos com sensibilidade normal. E a gente ainda pode colocar ND nos dermátomos que a gente não conseguiu pesquisar por algum motivo. Depois de encontrar um nível sensitivo, a gente parte para a segunda etapa e encontrar um nível motor, em que a gente vai avaliar dessa vez os miótopos. Como eu falei para vocês, a gente ia graduar
numa nota de 0 a 5, sendo que 0 é quando aquele miótomo específico está em paralisia total. 1, quando há alguma contração palpável ou visível. 2, quando chega a haver algum movimento ativo, porém, quando não há efeito da gravidade. 3, quando esse movimento ativo consegue vencer a força da gravidade. 4, quando esse movimento vence a gravidade e uma resistência moderada, então se eu fizer uma resistência na movimentação do paciente, uma resistência leve, ele consegue vencer essa resistência. E 5 seria o normal, quando esse movimento consegue vencer a gravidade e uma resistência completa. Porém, a gente ainda consegue classificar como nota 5 asterisco, uma observaçãozinha, quando há um movimento ativo contra a gravidade e uma resistência que é aceitável por conta de uma detecção de um fator inibidor. Então, por exemplo, se o paciente estiver sentindo dor, a gente faz uma resistência contra o movimento, ele não vai conseguir vencer completamente, né, uma resistência completa, mas a gente percebe que ele venceu uma resistência aceitável por conta dessa detecção de um fator inibidor. Então, a gente dá a nota 5 asterisco. E a gente coloca ND em todos os miótomos que a gente não conseguir pesquisar por algum motivo. Tendo encontrado o nível motor e o nível sensitivo, a gente precisa, antes, lembrar de uma observação importante, em que em níveis que não apresentam miótomo, a gente presume que o nível motor é o mesmo que o nível sensitivo, caso a função motora acima desse nível esteja preservada. Matheus, não entendi nada aí dessa observação. Vamos com calma. Lembra lá quando eu expliquei miótomos para vocês? Eu mostrei que existem apenas alguns músculos-chave, não são todos os segmentos medulares que a gente tem um miótomo correspondente. Então, se a lesão, né, a gente está em dúvida, a gente não sabe qual é o miótomo, porque o miótomo que a gente está avaliando não tem um miótomo correspondente. Como é que eu vou saber qual é o nível motor? Então, por exemplo, se o paciente tiver um nível motor entre T1 e L2, né, que no espaço entre esses segmentos a gente não tem nenhum miótomo. Como é que eu sei qual é o nível motor entre esses dois? A gente assume que o nível motor é igual ao nível sensitivo, caso a função motora acima desse nível seja preservada. Então, digamos que o paciente tem função motora até T1 preservada, e o nível sensitivo deu T3. Então, a gente vai assumir que o nível motor também é T3, porque vai ser igual ao nível sensitivo, já que a função motora acima desse nível está preservada. Tranquilo? Depois de fazer isso, a gente encontrou o nível motor e o nível sensitivo, a gente junta essas informações para chegar no nível neurológico desse paciente. E o nível neurológico corresponde justamente ao segmento medular mais caudal que tenha recebido nota 2 na sensibilidade e pelo menos 3 pontos na motricidade. Então, a gente vai avaliar todos os dermátomos, todos os miótomos, e a gente vai ver qual o segmento mais caudal que recebeu pelo menos 2 na sensibilidade e 3 na motricidade. Esse é o nível neurológico do paciente. E a gente percebe que o nível neurológico corresponde justamente ao mais cranial entre o nível motor e o nível sensitivo. Então, por exemplo, se o nível motor do meu paciente for T1 e o nível sensitivo for C7, então o nível neurológico é C7, porque é o mais cranial entre os dois, já que ele precisa ter ambos, precisa ter a sensibilidade preservada e a motricidade preservada, pelo menos uma nota 3 ou mais. Tranquilo? Depois de encontrar o nível neurológico, a gente passa para a quarta etapa da escala ASIA, que é ver se essa lesão é completa ou incompleta. E para definir se essa lesão é completa, nós temos 3 perguntas a fazer. O paciente possui contração anal voluntária? Não. Possui pressão anal profunda? Também não. E aí a última pergunta é: qual é a pontuação sensitiva de S4 e S5? 0. Essas são as respostas que a gente precisa obter para classificar essa lesão como uma lesão completa. Se qualquer uma dessas perguntas aí for diferente, a gente diz que a lesão do paciente é incompleta. E a partir disso, a gente passa para a última etapa, que é calcular o valor da AIS, né, da escala ASIA. Primeiro, a gente vê, a lesão é completa? Se sim, já é o pior dos quadros, a gente dá a escala A para esse paciente. Mas se não for completa, a gente vai avaliar se a lesão motora é completa. Se a lesão motora for completa, então a gente dá escala B. Mas se ela não for completa, a gente vai avaliar qual é a função motora que existe abaixo dessa lesão. A gente vai ver se pelo menos metade dos músculos-chave, abaixo do nível neurológico, pontuaram acima de 3. Se a gente não tiver nem metade dos músculos pontuando isso, então a gente classifica essa lesão como C. Porém, se mais da metade desses músculos tiverem a nota acima de 3, a gente classifica como D. E por fim, o E, como eu falei para vocês, é quando a motricidade e a sensibilidade estão normais. Beleza, galera?
Então, depois de a gente encontrar a escala ASE, a gente pode talvez precisar fazer uma avaliação radiológica, dependendo do caso. Mas como é que eu sei quando é que eu preciso solicitar ou não uma avaliação radiológica para o meu paciente? O ATLS traz duas principais regras para saber se a gente solicita ou não, que é o Canadian C-Spine Rule e o Nexus. Aqui a gente tem a imagem do ATLS, mas eu vou explicar direitinho como é que a gente sabe ou não se a gente vai solicitar essa avaliação radiológica. O Canadian C-Spine Rule traz como indicativos de fazer a radiografia, né, fazer essa avaliação radiológica, uma idade acima de 65 anos, um mecanismo de trauma perigoso ou uma parestesia em extremidades. Qualquer um desses fatores fazem com que a gente precise radiografar o paciente. Mas, além disso, se o paciente não conseguir rodar o pescoço ativamente, eu também preciso radiografar. Mas a gente precisa ficar atento, porque essa avaliação a gente só pode fazer, só pode avaliar se houver fatores que permitam essa avaliação da movimentação do pescoço. E os fatores são: se o mecanismo de trauma for uma colisão automobilística traseira, se o paciente se apresentar sentado na sala de emergência ou deambulando, e se não houver dor na linha mediana posterior cervical, ou se a dor cervical surgir de início tardio. Todos esses fatores são fatores de baixo risco. Então, se a gente tiver esses fatores, a gente percebe que é um baixo risco, então a gente pode tentar avaliar a motricidade do pescoço, que, se tiver normal, se movimentar mais do que 45 graus, não precisa radiografar. Mas se o paciente não conseguir rodar o pescoço, ou se eu não puder avaliar, porque não tem esses fatores aqui, então eu vou precisar fazer a avaliação radiológica. Já a regra Nexus, que o ATLS também traz, ele traz para a gente indicações para não precisar fazer a avaliação radiológica. Quando há ausência de déficit neurológico focal, quando o nível de consciência do paciente está normal, quando não há evidências de intoxicação. Além disso, se não houver dor em linha mediana posterior cervical e se não tiver nenhuma outra lesão grave que pode servir como uma distração para essa dor. Então, se todos esses critérios aí forem cumpridos, então a gente não precisa fazer radiografia, não precisa fazer avaliação radiológica nesse paciente. Tranquilo? E, galera, quando a gente faz essa avaliação radiológica, a gente pode encontrar algumas lesões específicas do trauma raquimedular, como a luxação atlanto-occipital, que nesse caso nós temos uma lesão que é incomum e que geralmente vem associada ao mecanismo de flexão e tração do pescoço, em que há uma luxação atlanto-occipital, ou seja, uma luxação do atlas com osso occipital. Vale ressaltar que esse tipo de lesão causa danos neurológicos e pode causar até mesmo a destruição do tronco encefálico. E essa lesão é comumente chamada de síndrome do bebê sacudido por conta do mecanismo, né, de sacudir um bebê, que pode causar até mesmo a morte instantânea, nesse caso, se houver luxação atlanto-occipital por conta dessa lesão, destruição do tronco encefálico. É uma lesão grave que pode causar morte na cena se a gente não tiver uma intervenção imediata. O paciente provavelmente vai morrer ainda na cena. Já se houver uma fratura dessa vértebra, né, fratura de atlas C1, a gente tem que esse tipo de lesão geralmente vem associado com a fratura também da vértebra de C2 e geralmente ela não vem acompanhada de acometimento medular. E um tipo de fratura específico é a fratura de Jefferson, que é correspondente a um mecanismo de compressão axial por queda de material pesado na cabeça, certo? Em que há o rompimento dos anéis posterior e anterior da vértebra Atlas C1. A gente chama isso de fratura de Jefferson, beleza? Mas se essa mesma vértebra sofrer uma subluxação por rotação, né, esse tipo de lesão é mais comum em crianças e pode ser causado por traumas de grande ou pequeno porte ou por causas espontâneas, como infecções do trato respiratório alto ou artrite reumatoide, que no caso são causas não traumáticas, certo? E nesse caso, o paciente geralmente se apresenta com a rotação persistente na cabeça, como um torcicolo. E é importante a gente não forçar a corrigir a posição dessa cabeça, manter ela imobilizada na posição que ela está, beleza? Além disso, nós temos a possibilidade de uma fratura de axis, que é a vértebra C2, sendo que essa vértebra ela possui o processo odontoide, que também é chamado de dente do axis, certo? Esse processo aqui específico da vértebra de C2 também pode ser acometido por fratura, que pode ser do tipo 1, quando é na extremidade do dente, tipo 2, quando é na base do dente, ou tipo 3, quando pega a base do dente e se estende para o corpo vertebral dessa vértebra. No entanto, o axis também pode sofrer uma fratura de elementos posteriores. E nesse caso, a gente chama de fratura do enforcado, justamente porque o enforcamento é o principal mecanismo que causa esse tipo de fratura. Tranquilo?
Abaixo do C2, né, as outras vértebras cervicais, do C3 a C7, também podem sofrer com fraturas e luxações, principalmente porque essa é a região onde acontece boa parte dos movimentos de flexão e extensão do pescoço, sendo que as vértebras mais expostas são as vértebras C5 e C6, o que faz com que as lesões mais comuns nesse nível sejam a fratura de C5 e a luxação entre C5 e C6. Inferiormente a coluna cervical, nós temos a coluna torácica, que também pode ser acometida por fraturas, e pode ser de 4 tipos. A compressão anterior, em que há um mecanismo de sobrecarga axial associado a uma flexão, pode ser de explosão do corpo vertebral, quando há uma compressão axial vertical. Além disso, essa fratura pode ser a fratura de Chance, que é o nome dado a fraturas transversas pelo corpo transversal dessa vértebra torácica, e que é causada por mecanismo de flexão. E, por fim, uma fratura luxação, que geralmente acontece por uma hiperflexão ou por um trauma contuso, e que há ruptura dos elementos posteriores dessas vértebras. E vale ressaltar que esses três últimos tipos de fratura são extremamente instáveis e a gente precisa ficar mais atento quanto a elas, certo? E essas fraturas também podem acontecer a nível tóraco-lombar, na junção tóraco-lombar, justamente porque essa região é acometida por conta da incongruência entre essas duas regiões. A região lombar possui uma mobilidade muito maior do que a região torácica, e essa incongruência pode fazer com que haja lesões nessa junção, principalmente por um mecanismo de hiperflexão associado a uma rotação, como em casos de quedas de grandes altitudes ou acidente automobilístico sem cinto de segurança. Bom, tendo compreendido isso, para finalizar a nossa aula, existem algumas observações importantes quanto ao manejo do paciente vítima de trauma raquimedular. Então, o manejo inicial do paciente traumatizado é aquele clássico ABCDE, tanto defendido pelo ATLS. Porém, no capítulo de trauma raquimedular, ele traz 3 observações específicas para o traumatismo raquimedular, que é a imobilização, a administração de fluidos e a transferência do paciente. A imobilização é extremamente importante, como eu falei para vocês, né? Imobilizar a coluna desse paciente para evitar, a gente não sabe se é uma lesão estável ou não, a gente precisa evitar que haja uma lesão medular que ainda não aconteceu, né? Uma subsequente lesão medular. Quanto à administração de fluidos, assim como todos os pacientes traumatizados, né? Se houver um quadro de hipotensão, choque, a gente precisa fazer reposição volêmica, administrando fluidos, porém, uma observação específica para o traumatismo raquimedular, como eu falei para vocês quando eu estava explicando sobre o choque neurogênico, se o choque do paciente for por causa de um choque neurogênico e não hipovolêmico, como geralmente acontece, a gente pode precisar, associado à administração desses fluidos, fazer uso de drogas vasopressoras, como eu já tinha explicado para vocês. Então, nessa parte do manejo, é importante a gente ter essa observação específica do TRM da possibilidade de a gente precisar administrar dopamina, norepinefrina ou hidrocloridrato de felinefrina. E, por fim, quanto à transferência, né, é muito importante que o paciente vítima de TRM tenha um atendimento em uma unidade especializada nesse tipo de trauma. Então, se o hospital que ele estiver sendo atendido não tiver esse atendimento especializado para o TRM, ele precisa ser transferido para um lugar que seja referência nisso. A gente só pode adiar essa transferência se o paciente estiver instável, estiver ainda estabilizando o paciente. Mas, fora isso, a gente não pode atrasar a transferência desse paciente, porque ele precisa de um atendimento especializado para esse tipo de trauma. Tranquilo, galera? Eu espero que vocês tenham conseguido absorver o máximo possível dessa aula, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, aqui as referências que eu utilizei para essa aula, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês enquanto vocês estiverem se preparando para o nosso processo seletivo. Não esqueçam de ficar de olho no nosso Instagram, beleza? Para as próximas informações do nosso Procel. Não esqueçam de se inscrever no Procel. E eu espero ver vocês em breve lá no nosso processo seletivo, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.